dia, terceiro ano, tudo bom? Todo mundo se cuidando para a gente voltar rapidinho para a nossa sala, né? Enquanto isso não acontece, vamos estudar um pouquinho? Pega o livrinho de matemática, abre o livrinho de matemática lá na página 127. Na página 127, ele vai iniciar com um quebra-cabeça. Vocês vão precisar de 12 palitos iguais e vão montar essa imagem que está aqui ao lado, ok? Depois que montar essa imagem, vocês vão seguir o que ele está pedindo aqui, ó. Na letra A, retire 2 palitos de modo que o restante forme 3 quadrados. Então, dessa imagem, vocês vão retirar 2 palitos e tem que sobrar 3 quadrados. Aí vocês vão pintar aqui, ó, os palitos que ficaram formando os 3 quadrados, ok? Na letra B, ele pediu para tirar 4 palitos e o restante tem que formar 2 quadrados. Então, daqui, vocês vão tirar 2 palitos, ou desculpa, 4 palitos e tem que ficar 2 quadrados. Aqui vocês vão pintar somente os palitos que formam os 2 quadrados. E na última, ele pediu, retire 4 palitos, de modo que o restante forme apenas um quadrado. Então, vocês vão tirar 4 palitos e tem que sobrar um quadrado. E aqui vai pintar só os palitos que restaram, que formaram um único quadrado. Desafio. Você já observou um favo de mel? Como o da foto? Aqui, ó, o favo de mel. Nele, cada parte lembra um contorno, como o desenhado ao lado. Lembra um contorno desse aqui, tá bom? Aí ele perguntou, quantos lados tem esse contorno? Vocês vão contar quantos lados tem esse contorno e vai colocar aqui. B. Você sabe o nome que se dá a um contorno com esse número de lados? Descubra desenhando a trilha do quadro 1 no quadro 2. Os quadrinhos com bolinhas vão indicar a letra do nome na ordem. Depois registre o nome do contorno. Então, vocês vão fazer esse desenho aqui. E no quadrinho que cair a bolinha, juntando as letrinhas, vai formar o nome desse contorno. E vocês vão escrever aqui embaixo, ok? Quadriláteros, o nome já diz quadri, 4, láteros, ladro. São figuras formadas por 4 lados. Aí ele botou lá, ó. Observe os painéis desenhados abaixo, ó. Esses painéis aqui. Nas peças que formam os painéis, podemos identificar esses contornos, ou seja, esses contornos aqui nós encontramos nesses painéis. Todos esses contornos podem ser chamados de quadriláteros, sim, porque todos eles possuem 4 lados, ok? Na atividade 1 é com toda a turma. Então, quando as aulas retornarem, nós vamos fazer juntinhos, tá bom? Vamos na atividade 2. Os quadriláteros a seguir você já conhece. Escreva o nome que é dado a cada um deles. Então, qual o nome desses quadriláteros? Vocês vão escrever aqui. No número 3, a mesma coisa. Qual o nome desses quadriláteros? Vocês vão escrever aqui ao lado, ok? 4. Atividade oral e em grupo. Veja, essa aqui nós vamos fazer junto que eu vou explicar para vocês a diferença, tá bom? Veja agora esses quadriláteros, eles são chamados de paralelogramo. Por que eles são chamados de paralelogramo? O paralelogramo, ele é formado por dois pares de lados que caminham na mesma direção, que vão na mesma direção, tá? Então, olha lá, vamos observar a primeira imagem. Eu tenho, ó, esse lado aqui descendo na diagonal e esse lado descendo na diagonal. Dois lados, não é? Dois lados formam um par. Então, eu tenho um par de lado na mesma direção, descendo na diagonal. Não é isso? Agora aqui, ó,
esse aqui, esse lado está na vertical, esse lado na vertical, na mesma posição. Segundo par. Então, eu tenho ó, um par, dois pares de lados que vão na mesma direção, ok? Vamos observar o outro, ó. Eu tenho ó, esse aqui ó, na horizontal e esse na horizontal. Um lado mais um lado forma um par. Um par de lado na mesma direção. Ó, esse aqui na diagonal descendo, esse na diagonal descendo, mais um par. Então, o paralelogramo ele é formado por dois pares de lados que caminham na mesma direção. Olha aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Esse lado na horizontal e esse na horizontal, um par. Esse lado na diagonal e esse lado na diagonal, segundo par. Dois pares de lados na mesma direção, ok? Agora, esses quadriláteros são chamados de trapézio. Por quê? Porque o trapézio ele possui apenas um par de lado na mesma direção. Vamos observar? Olha, esse aqui na horizontal e esse aqui na horizontal. Então, ó, um par de lados na horizontal, na mesma direção. Esse aqui, ó, tá na diagonal, subindo, ó, para a direita, ó. Ele tá indo aqui para a direita. E esse aqui tá na diagonal, indo para a esquerda, para o lado oposto. Então, ele tá na mesma direção? Não. O trapézio só possui um par de lado na mesma direção. Observaram a diferença? Letra A. Converse com os colegas. Nós não temos o colega, você pode conversar com o papai ou com a mamãe. Quais são as características comuns a todos os paralelogramos? Eu expliquei aqui. E quais são as características comuns a todos os trapézios? Acabei de explicar, tá bom? Interpretem a frase. Dizemos que os paralelogramos têm dois pares de lados paralelos e os trapézios têm um único par de lado paralelo. O que quer dizer essa frase aqui? Vocês vão escrever o que vocês entenderam dela aqui ao lado, ok? 5. Observe os contornos e complete as afirmações com as letras correspondentes. Então, olha só, eu tenho 4 contornos aqui, cada um representado por uma letra. Vocês vão completar. Os contornos são quadriláteros. Qual desses aqui são quadriláteros? Vocês vão colocar as letras, ok? Desses 3 contornos, desses 3 quadriláteros, o contorno é um paralelogramo. Qual deles é um paralelogramo? E o contorno é um trapézio. Qual deles é um trapézio? Você vai botar a letra aqui, ok? No número 6, complete cada item com as medidas que faltam e desenhe o quadrilátero correspondente. A. Se um quadrado tem um dos lados medindo 3 centímetros, então os outros lados, ó, o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Se um lado mede 3, qual será a medida dos outros lados? Vocês vão colocar as medidas aí e vão desenhar o quadrado aqui ao lado, tá bom? B. Se um retângulo tem um lado de 3 centímetros e o outro de 2, então os outros lados medem, ó, retângulo, ele mede 3 aqui e 2 aqui. Qual será a medida dessa outra lateral? E qual é a medida aqui de baixo? Vocês vão completar e vão desenhar um retângulo aqui, ok? Na letra A, é atividade em grupo. Nós vamos fazer quando nós retornarmos, ok? Na B, vocês vão medir os lados dos quadriláteros com a régua e vão colocar a medida aqui ao lado com lápis, tá bom? De todos os lados. 8. Trapézio e seus lados. Observe esses quadriláteros e indique as letras correspondentes. Então, ó, cada quadrilátero tem uma letra. Vocês vão ver a perguntinha que ele está fazendo aqui e vai responder
com a letra. Exemplo, o quadrilátero que não é um trapézio. Qual deles não é um trapézio? Você vai colocar a letrinha aqui. A letra B e a C, a mesma coisa, ok? Mais atividades e problemas. Nas figuras abaixo, indique SG para sólido geométrico, RP para região plana e C para contorno. Na letra A, essa imagem é de um sólido geométrico? Você põe SG. É de uma região plana? Você vai botar RP. Se for um contorno, você vai colocar C, ok? No número 2, observe as figuras da atividade anterior e indique o item correspondente. Qual desses aqui, dessas imagens, é um retângulo? Você vai botar a letra. Qual é um cubo? Você vai botar a letra. E o restante a mesma coisa. 3. Deslocamento e localização. Por qual time Carlos torce em Pernambuco? Para descobrir, saia de uma das regiões planas da coluna próxima de Carlos e ande para a direita, para cima e para baixo, passando apenas por regiões planas da mesma forma. Trace o roteiro e assinale um X no time de Carlos. Então, olha só, vocês vão escolher uma dessas regiões planas aqui. E quando vocês forem andar ou para cima, ou para baixo, ou para a direita, vocês têm que passar somente pela região plana que vocês escolheram, que vocês iniciaram aqui. Não pode mudar de região plana, ok? E aí, quando chegar aqui na última, vocês vão marcar um X no time que o Carlos torce, ok? 4. Observe o desenho das letras e assinale cada desenho que representa a simetria. Vocês lembram da simetria? Eu divido a minha figura ao meio e eu tenho que ter duas partes idênticas, iguais. Qual dessas imagens aqui eu posso dividir ao meio? Pode ser ou na vertical ou na horizontal, e eu fico com duas partes iguais, idênticas. Vocês vão traçar a linha, vão fazer a linha, dividindo essa figura ao meio e vão marcar um X na figura que é simétrica, ok? 5. Usando dois conjuntos de peças do Tangram, lembram do Tangram? É aquele quebra-cabeça chinês que vocês têm aí? Caio construiu a figura abaixo. Só que olha só, vocês possuem um jogo de Tangram. O Caio usou 2 jogos de Tangram. Então, quantas peças o Caio tinha ao todo? Olha aí, vocês têm um jogo, ele tinha 2. Quantas peças ele tinha ao todo? Quantas peças ele usou para construir esse barquinho aqui? Aí vem a pergunta, ó. Quantas peças sobraram? Do total de peças que o Carlos tinha, ele usou quantas para construir o barco? Aí vocês vão me dizer quantas sobraram. E quais são as cores das peças que sobraram? Você vai colocar aqui. É, ó, quebrar a cabeça, tá bom? 6. Desenhe o que falta em cada item. A região plana, ó, ele desenhou a região plana. A região plana é pintada por dentro. Tem este contorno. Aqui vocês vão desenhar só o contorno da região plana. Na B ele fez o contrário, ó. Ele desenhou o contorno e agora quer que vocês façam a região plana dessa figura aqui, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, tá bom? Beijinhos!